Vamos lá, traders. 24/10, terça-feira. Mais um dia aí, vamos comentar índice, Ibov e dólar, tá? Comentar as operações que eu fiz, expectativas aí para a sequência da semana e o comportamento do mercado hoje, o que eu vi, e o que a gente pode tirar aí desse mercado, tá? Ibov, ó, fez repique na média de 9, tem retrações também desse movimento prévio aqui de queda, tá? Segurou naquela região que a gente já vem destacando, uma região bem forte aí de suporte, tá, pessoal? Média de 200, retração de 50%, suporte, né? Uma região de pressão, ó, era uma resistência, número redondo também, ó, 112 mil, tá? Então o mercado segue aí, né? O Ibov segue dentro desse alargamento, segurando nessas regiões aí. Buscou repique nas médias. Se a gente olhar a retração aqui, tem confluência, ó, das médias aí. Ó, ele está em 38,2 com média de 9, tem 50% aí no 114,600 com média de 21 e meia 1,8. Então até aqui, ó, repique, tá? Para tentar, quem sabe, posteriormente romper para baixo essa região, vai precisar de força, convicção, tá? Romper essa região aqui e quem sabe deixar estruturas aí de continuidade na movimentação de baixa, perdendo média de 200, tá? Pode abrir espaço aí e alvos para baixo, beleza? As médias estão alinhadas aí, mas segue aí nessa trap zone e vai ficando cada vez mais apertado aí para o mercado trabalhar. Pode ser que ele fique enroscado aqui, pode ser que ele volte aqui para cima também, e aí ele vai voltar para o centro desse alargamento, tá? Então, vamos aguardar aí os próximos dias, ver como que ele se comporta. O índice, pelo Intra 60, a gente vê um canalzinho, tá, de alta. A princípio é uma movimentação de repique, apesar dele estar deixando já a estrutura, né, ativou pivô de alta, estrutura, de topos e fundos ascendentes, mas ele chegou numa região agora, ó, onde a gente tem uma troca de polaridade, 38,2, tá? Retração desse movimento de queda aqui, beleza? Ó, junto com esses fundinhos anteriores aqui, era uma região de suporte, ó, virando resistência. Vamos ver se amanhã, ou né, se ele vai demonstrar que isso daqui pode formar um topo duplo, tá? E aí só se confirma se ele perder essas mínimas, tá? O topo duplo só é ativado perdendo essa mínima aqui de hoje. E aí ele abre espaço para buscar os 113 e 800 aqui nessas mínimas do dia 23. Tem essa média de 50 aqui pressionando bem por cima e a 9 e a 21 por baixo. Então isso pode dar uma travada aí no preço, tá? Agora, se ele rompe essa região aqui, ó, de pressão, superando essas máximas de hoje, superando a média de 50, aí ele vai estar ativando um pivôzão aí de alta e abrindo espaço para buscar 50% no 116 e 200 e 61,8 em confluência com a média de 200, próximo aí do 117, 118 e 800, 116 e 800, tá? Então até aqui, pessoal, ó, foi o que eu comentei. A gente ainda tem a expectativa de ser um movimento de correção dessa pernada de baixa aqui, tá? Para, quem sabe, dar sequência aí para baixo no movimento. Se ele supera essas regiões de retração aqui, a zona de ouro com média de 200, aí ele desconfigura, né, como sendo apenas uma correção para tentar continuar para baixo aí o movimento. Pelo gráfico diário, a gente vê que ele está numa região de suporte bem relevante. Vamos ver se com a aproximação das médias aí ele tenta romper essa retração de 61,8 com suportezinho aí, né, que era uma resistência, ó, virando suporte. Se ele ganha força para romper para baixo, aí vai abrir espaço aí para buscar esses fundos aqui anteriores nos 108 mil pontos, tá? Aí fica com caminho livre, beleza? Pelo Intra 60, então, ó, a gente tem aqui tanto a possibilidade, né, dele deixar esse topo duplo, tá? Quanto, se ele superar essas máximas, ativar um pivô. Aqui a gente consegue ver meio que até um fundinho duplo também, tá? Então, vamos ver quem que vai vencer essa batalha aí, tá? Pode ser que ele fique travado aqui entre essas médias, ó, essas 50 aqui equivale a 200 do Intra 15, então é uma média importante. Junto com essa região de pressão e retração de 38,2, é uma região de barreira aí relevante, tá? Para baixo vai ter as médias aqui, ó, 200 do Intra 5, né, que é essa 21 aqui, e uma estrutura que a princípio é de topos e fundos ascendentes, ó, tá?
Então vamos ver se ele corrige amanhã para tentar romper, ou se ele vai voltar a atacar essa região aqui. Enfim, aguardaremos aí para ver como que o mercado vai se comportar. Hoje, ó, ele abriu num gapzinho de alta, a estrutura de ontem era uma estrutura, né, de continuidade aí para um movimento de alta. Eu até destaquei desse pivôzão aqui, tá? Ó, que ele ativou logo na abertura com gap. Mas não deu sequência porque tinha uma região de resistência com retração aqui bem relevante, tá? Se a gente tirar o zoom aqui, ó, a gente vê que essa região teve muitos testes, inclusive foi onde ele formou aí, né, esse possível topo duplo, ó, várias rejeições aqui, suporte, perdeu, virou resistência e formou aí, né, uma barreira forte aí no dia de hoje, tá? Ontem ele segurou em 61.8, já abriu puxando forte para cima, tá? Dando continuidade aí na estrutura, né, de alta, só que ficou complicado, né, pegar aqui alguma coisa no início. A não ser que nesse candle, ó, se ele tivesse feito um movimento, né, abriu aqui, ó, deixando uma estrela cadente, tá? Ou até mesmo um candle desse aqui de rejeição bem forte nessa região de resistência, tendo espaço até as médias e para fechar o gap, ficaria interessante para já pegar no início aí uma vendinha. Mas não foi o caso. A gente vê que ele deixou aqui tipo um Twin Towers, né? Uma barra de venda forte que logo foi rejeitada pelos compradores. Era uma barra grande, a gente tem que avaliar também a questão do stop, gerenciamento de risco. Aqui era quase 500 pontos, 460. E ficou a primeira hora inteira aí totalmente, né, arrastado aí o movimento, sem força para subir porque estava esticado, médias longe, próximo de uma região de pressão, tá? E também sem força para corrigir porque, né, um movimento bem forte aí na abertura. Aqui a gente vê que ele deu a possibilidade de venda. Eu não peguei porque eu estava vendido no dólar, tá? Vi um cenário interessante de venda no dólar e entrei. Então eu acabei não cogitando pegar a venda aqui. O que tinha contra era essa média de 21 bem inclinada, mas tinha sim a possibilidade dele buscar o fechamento desse gap por estar mais esticado, por ter uma região de pressão aí próxima, tá? E ele foi demonstrando que foi perdendo força. Aqui ele deixou um gatilho bacana, virando a 9 para baixo, fechando abaixo da VWAP, tá? E tinha sim espaço para ele buscar aí média de 200, fechar esse gap, tá? Mas não desenvolveu o movimento, voltou lá para cima. E aí talvez aqui tenha sido, né, a melhor oportunidade aí, quem não conseguiu fazer nada. Eu acabei não fazendo nada aqui nesse período da manhã, não fiz nada no índice hoje. Mas aqui talvez, ó, o horário não era muito bom, mas deixou um volume bacana, um gatilho de venda rejeitando numa região de resistência com retração. A gente vê que sempre que os comprados tentavam puxar, ó, os vendidos defendiam, tá? Então demonstrou aí, o posicionamento das médias também nos indicam que, né, olha a 50 onde estava, olha a 21 meio que flat aqui, não estava demonstrando convicção para romper essa região. Diferente se as médias estivessem assim, ó. Essa 21 aqui, ó, bem próxima, inclinada, fazendo um realinhamento aí com a 9, deixando um gatilho forte, né? Não deixando essas barras tão grandes assim de rejeição nessa região, e com a 50, né, mais também próxima aí, auxiliando, né, num possível rompimento. Mas não foi o caso, então tinha sim contexto para uma venda, era um stop um pouquinho maior, ó, 320 pontos, até que não é tão grande. Mas foi basicamente a única oportunidade de pegar todo esse movimento de queda, porque depois, ó, aqui tinha bastante espaço até a 200, ó, 700 pontos. Aqui já não valia a pena, um stop de 340 para buscar um alvo aí de 230 não vale a pena. Aqui tinha fronteira de gap, média de 200, não tem como a gente prever, tá, pessoal? O mercado vai descer reto. Assim como foi difícil prever essa alta aqui. Porque tinha esse fundinho aqui anterior, mas não era um suporte tão relevante. Ele deixou um pivôzinho? Deixou. Mas é aquilo, não tinha, né, uma média importante, uma retração, uma região de suporte relevante. Então, eu não tinha uma região que me mostrasse que o mercado poderia dar essa pancada para cima. Mas, de vez em quando, o mercado vai fazer essas voltas em V e nem todas a gente vai conseguir filtrar e ver brecha para entrada. Aqui ele até deixou um gatilhozinho virando a 9 para cima, beleza, mas pô, olha as médias como estavam enroscadas, movimento forte de queda. Esse suporte aqui, querendo ou não, não era um suporte até então, uma região, né, que você falasse assim, pô, um suportaço aí, segurou bastante, enfim. Mas ele puxou, talvez aqui, ó, aí sim caberia talvez uma operação na compra, deixou tipo um power breakout aqui, não bem um power breakout, né, porque
Foi um movimento bem curtinho aqui, né? Não teve tantos candles, mas já tinha as médias alinhadas, rompeu aí todas as médias, fez pullback e aí puxou um movimento forte de alta, deixou um gatilho bacana aqui, com espaço para voltar, né, e testar de novo essa região de resistência, que foi o que ele fez, beleza? Então, basicamente, poucas oportunidades no índice hoje, apesar do movimento, né, dos movimentos terem sido movimentos mais amplos, tá? Mas eu julgo que foi difícil, tanto que eu não fiz nada no índice, não estava operando também à tarde, não fiquei na frente da tela, mas enfim. Como eu garanti meus 20 pontos lá no dólar, não quis ficar forçando a barra aí, principalmente porque esse início de pregão aqui do índice foi bem complexo, tá? A gente viu bastante briga, região difícil, médias bem enroscadas, então isso dificultou um pouco, tá? O dólar, ó, a gente vê pelo gráfico diário que ele perdeu uma região importante, retração de 61,8 e média de 50, tá? Depois que ele deixou esse candle aqui, ó, ele já dava sinais que poderia entregar um movimento, né, forte de queda, porque ele ativou uma compra bacana aqui, ancorada na 9, na 21, tinha espaço pelo menos para buscar a média de 200, não teve força, uma pressão de venda tremenda nessa barra aqui para virar tudo para baixo, ó. Então, aqui ele já está ativando no diário um pivô de baixo, ó, tá? E aí, perdendo essas regiões aqui de retração e média de 50, o que a gente pode ter agora? Retrações de um movimento ainda mais amplo, ó, tá? 50%, agora eu tenho 61,8 aqui. E essa região aqui do dólar toda, ó, pelo gráfico diário, é claro que, né, quando a gente vai olhar lá no intraday, isso aqui vai ser uma região muito ampla, tá? Mas assim, é uma região de pressão aí bem relevante aqui no dólar, tá? Porque olha os fundos que ele fez aqui, ó, fronteira de gap também, tá? Então, vamos ficar atento aí a essas próximas regiões aí que o dólar pode trabalhar. Pelo Intra 60, o que a gente tem? Ele perdeu aquela região de média, olha quanta média embolada que tinha aqui, perdeu essa região aqui de suporte, virou resistência hoje, ó, tá? Inclusive foi onde ele abriu brechas lá de venda no início do pregão. E aqui eu já tinha expectativa dele ativar um pivôzinho de baixo, ó, tá? Fez repique na 21. Olha aí, um cenário bem interessante. Amanhã, né, ele tá até alinhado aí, ó, bacana para dar sequência aí para baixo. Então, vamos ver se ele rompe esse suportezinho aqui do dia de hoje, ó, essas mínimas, para dar sequência aí para baixo, beleza? Se a gente pegasse retrações aí também, ó, desse movimento, a gente vê que tinha 38,2 junto com essa região de suporte perdida aqui, então vamos ver o que ele vai deixar amanhã. Se vai formar um fundinho duplo aqui para tentar voltar a atacar as médias e quem sabe essa região aqui novamente, ou dar sequência na tendência perdendo essa região aqui, ele pode entregar uma continuidade aí para baixo, beleza? Pelo Intra 5, ó, o que a gente teve? Uma abertura que teve um candle bem forte aí de compra, mas essa região aqui, pessoal, se a gente pegar... deixa eu tirar essa linha aqui. Se a gente pegar, ó, retração do movimento de ontem, tá? 50% de FIBO, junto com essa região aqui, que é uma região bem relevante de pressão, ó. Olha aqui. Falhou aqui, rompeu aqui para baixo, ó, e hoje foi onde eu peguei as minhas vendas. Confluência de 50%, zona de troca de polaridade e média de 200. Então, muitas barreiras relevantes. Esse tipo de confluência é bem bacana da gente pegar, tá? Mesmo ele deixando essa barra forte aqui, ó, era uma operação mais agressiva, sim. Mas, eu tinha contexto e várias confluências aqui a meu favor. O que eu tinha contra? Médias emboladas não servem muito como parâmetro, né? Então, eu tinha, sim, condições de tentar buscar, ó, essa região aqui abaixo, tá? Que era a regiãozinha aonde eu estava buscando aí meu alvo no dólar, ó. Opa. Então, ó, eu estava trabalhando com alvo nessas mínimas aqui de ontem. Tinha retração também de 61,8 nessa região. Peguei a minha primeira venda aqui, tá? Stop de 12 pontos. Chegou a andar aí 12 pontos, 11 pontos e meio. Protegi, óbvio. E aí é o que eu comentei. Eu não vou deixar, pessoal, o mercado... Eu não sei o que o mercado vai fazer. Não sei se ele vai descer reto até aqui.
Não sei se ele vai ficar enroscado aqui e depois entregar o alvo. Não sei se ele vai voltar até aqui em cima. Não sei se ele vai voltar até aqui em cima e virar para cima. A gente não tem como prever. Então você tem que ter regras dentro do seu operacional que você sabe que funciona, tá? E que você utilize. E aí não tem, mas e se? Se não existe no mercado, tá? Porque, pô, você pode pensar, depois que o gráfico andou aqui, pô, maravilhoso eu avaliar aqui, tá? Se eu tivesse deixado o stop aqui em cima, ó, eu não teria sido stopado. Mas eu puxei meu stop para o zero e ele me tirou nessa primeira operação, que foi a que eu entrei aqui na perda da mínima desse segundo candle, tá? Ele poderia ter me tirado aqui e voltado aqui embaixo buscar meu alvo e eu ter ficado de fora? Poderia, acontece. Não é uma vez, não é duas, acontece algumas vezes. Mas da mesma forma, eu poderia deixar meu stop aqui, ele vem aqui e me estopa, cheio, tá? E aí o que eu ia ficar pensando? Pô, por que eu não protegi? Então assim, depois que andou, aí beleza, é fácil a gente falar, né? Mas a gente tem que tomar a decisão ali na hora e é a forma como eu opero, eu vou sempre fazer isso. Andou o tamanho do meu stop, eu vou proteger no zero. Se ele voltar e me tirar, beleza. E depois ir lá buscar o alvo, ok, eu aguardo outra oportunidade, que foi o que aconteceu hoje, tá? Ele veio aqui, me tirou no zero, ficou enroscado, ó, segurando nessas mínimas aqui do dia, tá? Formou aqui uma regiãozinha de suporte. Quando ele rejeitou de novo na 200, ó, um candle bonito aí, com volume, bem bacana, entrei de novo na venda, tá? E o que eu fiz? Ele andou, era 8,5 pontos aqui o stop, andou 8,5 pontos, protegi no zero de novo. E o que ele fez dessa vez? Não buscou meu stop, ó, tá? Até tentou chegar perto aqui, teve notícia, né? Mas depois, ó, foi lá buscar meu alvo de 20 pontos. Então, é ter paciência, é respeitar as regras aí e do operacional, tá? Porque a gente não tem bola de cristal, não tem como saber o que o mercado vai fazer. O que a gente trabalha é com as probabilidades, né, a nosso favor, as estratégias que a gente utiliza e a forma de conduzir aí o stop, enfim, traçar aí da melhor forma os alvos, tá? Eu sei que tem gente que, por exemplo, não mexe no stop, deixa o stop técnico e deixa buscar o alvo, ou stop ou vai pegar, né? Eu visando proteger o capital, né? Da forma como eu enxergo aí, que melhor funciona para o meu estilo, tá? Que eu gosto de operar, à medida, né, que eu fui operando e vendo o que melhor encaixava com o meu perfil, foi dessa forma. Ele anda, eu protejo. Porque eu não vou deixar uma operação que já andou 12 pontos no dólar voltar lá e me tirar com menos 12 pontos. Prefiro sair no zero e aí se ele for lá buscar meu alvo depois, beleza, eu fiz a minha parte. E eu sei que nas estratégias que eu utilizo, em alguns momentos vai acontecer isso, mas em grande parte ou eu vou sair no zero ou eu vou sair com uma boa parcela de gain, tá? Tem gente que bate parcial, enfim, tem inúmeras formas da gente operar no mercado, tá? O importante é você ter isso bem definido e não deixar de forma muito subjetiva, para na hora do pregão você ficar assim, mas será que eu mexo meu stop para cá? Será que eu mexo meu stop para cá? E aí porque isso daí vai confundir vocês, vai confundir a cabeça, cada hora você vai querer fazer uma coisa e não vai ter um critério bem definido que vai te fazer ter resultados a longo prazo, tá? Porque você vai ficar mudando toda hora, uma hora vai funcionar, outra hora não vai, e aí a gente vira os engenheiros de obra pronta, né? Depois que aconteceu, depois que eu sei que ele não pegou o stop lá em cima e foi buscar o alvo, eu posso falar tranquilamente, devia ter deixado o stop aqui, mas e aí? Quando ele estava movimentando aqui, rejeitando nessa região, volatilidade, notícia, enfim, você sabe o que o mercado vai fazer? Não sabe. Então, esse é o ponto. Então, protegi, me tirou no zero, deu outra oportunidade, entrei de novo, tranquilamente. Aqui era um stop até menor, mais tranquilo, na mesma região, ó, topinho duplo, e buscou o alvo, até pagou mais aí do que o meu alvo, tá? Que era nesse fundo aqui. Chegou a pagar 30 pontos aí. E no período da tarde o dólar ficou muito enroscado, né? Ficou mais complexo aí. Para amanhã, ó, se ele perder essas mínimas aqui, é o que eu falei, ativa um pivôzinho, tá? Deixa eu tirar essa retração aqui. Se ele deixar um fundinho duplo aí nessa região, aí a gente vai ter alvos aqui para cima, ó, tá? Tanto retração, média de 200. E aí para ele ativar esse fundo duplo aqui, ó,
possível fundo duplo, ele tem que superar toda essa região aqui, ó, tá? Aqui ele ativa o fundo duplo. Aí ele ganhando, né, essas retrações, média de 200, ele pode, quem sabe, ganhar força para vir testar aqui em cima, tá? E confirmar essa região como sendo um suportezinho aí bem relevante. Mas, se ele perder aí de forma convicta, médias próximas e deixar a estrutura interessante, a gente pode ter a perspectiva de uma continuidade aí nesse movimento de baixa, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Hoje tive um pouco mais de dificuldade para gravar o vídeo, que travou algumas vezes, tive que regravar, enfim, complicado. Eu queria até comentar mais aí, mas como já está mais tarde, eu tive que gravar 2 vezes o vídeo, já estava quase terminando, aí tive que voltar tudo, porque esse programa que eu utilizo, ele, não sei se é, às vezes o computador que começa a ficar com muita coisa, né, pesada, aí acaba travando o programa, porque é muita coisa aberta, Profit, enfim. Depois eu vou ver o que eu faço, porque é foda. A gente começa a gravar aqui, aí na hora que eu já tô com 15 minutos de vídeo gravado, ele trava tudo e encerra o vídeo, aí eu tenho que começar tudo de novo. Mas vamos lá, amanhã, ó, tem esse discurso aqui do Powell, do Fed, mais 5h30 aqui, um horário meio esquisito aqui, vou até confirmar isso depois. Muita gente me mandou questão da notícia, né, foi até nesse Kendo aqui, ó, teve notícia, PMI. Eu normalmente olho o Profit, tá, pessoal? Eu sei mais ou menos as notícias que têm maior impacto. Eu sei que o PMI, né, o Investing lá considera como 3 estrelas e realmente movimentou hoje, não tanto, mas movimentou. O PMI normalmente dá umas movimentadas, mas não é das notícias mais relevantes. Então, normalmente eu considero que o Profit deixa aqui como 3 estrelas, tá? Como não tinha, eu não considerei que tinha nada. E aí, mas é sempre bom olhar, tem essas divergências aí, Profit, Investing, mas como eu já sei as notícias que são as mais impactantes, né, que é payroll, PIB, inflação, taxa de juros, e alguns discursos que tem aí do Powell, enfim, normalmente às vezes tem alguns aí no período da tarde, isso daí movimenta bastante o mercado. O resto, tem algumas que são relevantes, né? Esses PMIs aí de vez em quando dá uma chacoalhada aí no mercado, mas não é nada. Por exemplo, aqui eu peguei a entrada bem antes da notícia, né? Então não vou sair porque tem a notícia. Já estava protegido aqui e vou deixar o gráfico trabalhar aí. Se ele voltasse aqui e me tirasse, beleza, sair no 0 a 0, beleza? Então é isso, vamos que vamos. Bom fim de terça-feira aí para todos. Começamos a semana muito bem. Ontem foi gain, hoje foi 20 pontinhos aí no dólar. Ontem foi um dia um pouquinho mais difícil, mas consegui virar pro gain. Hoje peguei 20 pontos aí no dólar. Bem tranquilo, conduzindo bem aí a operação. E é isso, vamos que vamos para mais uma semana aí muito boa. Tamo junto, boa noite.